Apocalipse, capítulo 1, o versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. A Bíblia fala que os salvos são os sacerdotes de Deus. Cristo Jesus nos amou e daí Ele morreu na cruz e pelo seu sangue precioso Ele nos lavou dos nossos pecados e nos salvou. Isso se chama a salvação. Ainda mais, no versículo 6, a Bíblia fala que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, biblicamente falando, os salvos são os reis e sacerdotes. Apocalipse 5, o versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Em Apocalipse, capítulo 5, o versículo 10, podemos saber que Jesus nos fez reis e sacerdotes, e iremos reinar sobre a terra. Quando acabarem os 7 anos de tribulação, Jesus vai descer com os salvos à terra, e os salvos vão reinar o mundo com Cristo por 1000 anos. Isso se chama o milênio. Por isso, biblicamente falando, os salvos são os reis. E ainda mais, os salvos são os sacerdotes. Jesus nos lavou dos nossos pecados e nos fez sacerdotes de Deus. Biblicamente falando, os pastores não são os sacerdotes. Todos os salvos são os sacerdotes de Deus. Quem são os sacerdotes e o que eles fazem então? No Antigo Testamento, podemos saber algumas coisas relacionadas aos sacerdotes. De acordo com o Antigo Testamento, nem todos podiam ser os sacerdotes. Somente os descendentes de Arão podiam ser os sacerdotes. Em outra palavra, somente os escolhidos podiam ser os sacerdotes. Igualmente, no nosso tempo, nem todos podem ser os sacerdotes de Deus. Sim, somente os escolhidos de Deus podem ser os sacerdotes de Deus no nosso tempo. E quando nós recebemos a salvação, entramos na escolha de Deus. No nosso tempo, os salvos são os escolhidos de Deus. E o que os sacerdotes fizeram no Antigo Testamento? Primeiro, eles ofereceram sacrifícios pelos pecados do povo. E por que eles ofereceram sacrifícios pelos pecados do povo? Então, sim, eles ofereceram sacrifícios pelos pecados do povo, pelo perdão do pecado. No tempo do Novo Testamento, os salvos são os sacerdotes de Deus. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento ofereceram sacrifícios pelo perdão do pecado do povo, no nosso tempo, os salvos pregam a palavra pelo perdão do pecado dos outros perdidos para salvá-los. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, também podemos saber que os salvos são os eleitos e reis e sacerdotes. Em Cristo Jesus, Deus nos elegeu, e quando cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos os eleitos de Deus. E ainda mais, quando cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos os reis e sacerdotes de Deus.
E assim como sacerdotes do Antigo Testamento ofereceram sacrifícios pelo pecado do povo, os salvos, os sacerdotes de Deus do Novo Testamento oferecem sacrifícios a Deus, pregando a palavra de Deus e salvando as almas perdidas. Todos os salvos são os sacerdotes gloriosos de Deus. E o que mais os sacerdotes fizeram no Antigo Testamento? Eles serviram no templo de Deus, cuidando as coisas lá. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento serviram no templo de Deus, cuidando as coisas do templo, no nosso tempo, os salvos, os sacerdotes de Deus, servem no templo do Espírito Santo, cuidando a sua vida. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo lhes disse que apresentasse os corpos deles em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele disse que isso é o culto racional. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereceram sacrifícios a Deus, primeiro pelo pecado do povo e segundo servindo no templo. E os sacerdotes de Deus do Novo Testamento, os salvos, oferecem sacrifícios a Deus, primeiro pregando o Evangelho e salvando as almas perdidas, e segundo apresentando o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No domingo passado, já aprendemos que o corpo dos salvos é o templo do Espírito Santo. E hoje aprendemos que os salvos são os sacerdotes de Deus. Em Romanos capítulo 12, o versículo 1, o apóstolo Paulo fala que apresentar o corpo dos salvos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional. Nós, às vezes, falamos a palavra de culto e, às vezes, as pessoas nos perguntam assim: que dia você tem o culto na sua igreja? Ou a que hora a sua igreja tem o culto? Mas, o que é realmente o culto? O que significa o culto? O culto significa adoração ou serviço a Deus. Então, falamos que, por exemplo, temos o culto no domingo às 11 horas de manhã e ele acaba mais ou menos às 12h30, ao meio-dia e meia. Então, 1h30 no domingo é todo o nosso culto. O nosso culto começa às 11 horas de manhã no domingo, ele acaba ao meio-dia e meia, mais ou menos. Então, o que é todo o nosso? Então, o que é todo o nosso tempo, menos desse horário de 1h30 no domingo? O que é realmente o culto bíblico? Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, o versículo 1, o culto bíblico é a nossa vida inteira, após a salvação, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Biblicamente falando, toda a nossa vida após a salvação, tanto na igreja quanto na família, ou no trabalho, é o nosso culto a Deus. E no versículo 2, podemos entender melhor como podemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Romanos capítulo 12, o versículo 2.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, primeiro, não podemos ser confirmados com este mundo. E isso significa que os salvos precisam viver se separando da cultura do mundo. No mundo, por exemplo, não tem problema quando uma pessoa bebe e fuma. Mas os salvos, os sacerdotes de Deus, não podem beber ou fumar, porque eles são os eleitos de Deus e sacerdotes de Deus. As pessoas não salvas vivem se conformando com o mundo, mas os salvos, os sacerdotes de Deus, precisam se separar do mundo, não sendo conformados com ele. Se separando do mundo, não sendo conformados com o mundo, os salvos, os sacerdotes de Deus, precisam se transformar pela renovação do entendimento. E como os salvos podem se transformar pela renovação do entendimento? Como os salvos podem renovar o seu entendimento para se transformar? Com o que os salvos podem renovar o seu entendimento? Sim, com a palavra de Deus. Aprendendo a Bíblia, aprendendo a palavra, entendendo a palavra, aceitando a palavra de Deus no seu coração, os salvos podem renovar o seu entendimento. E renovando o seu entendimento com a palavra, os salvos precisam obedecer e colocar em prática a palavra de Deus para ser transformados. Quando os salvos, os sacerdotes de Deus, renovarem o seu entendimento pela palavra e se transformarem, obedecendo, colocando a palavra de Deus em prática na vida deles, eles realmente podem experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus no meio da vida deles. Biblicamente falando, toda a nossa vida após a salvação, tanto na palavra como no comportamento, tanto o que comemos quanto o que bebemos, todas as coisas que fazemos são o nosso sacrifício a Deus, pela glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como sacerdotes de Deus, precisamos falar pela glória de Deus. Precisamos comer pela glória de Deus. Precisamos beber pela glória de Deus. Precisamos fazer todas as coisas pela glória de Deus. Precisamos fazer tudo pela glória de Deus. Isso é a vida verdadeira e bíblica do cristão. Até aqui aprendemos o que realmente significa ser salvo. Resumindo de novo, do início, ser salvo significa foi perdoado. E ser salvo significa foi justificado. E ser salvo significa ter a vida eterna. Ser salvo significa renascido. Ser salvo significa se tornou filho de Deus. Ser salvo significa receber o Espírito Santo. E hoje já aprendemos que ser salvo significa se tornou sacerdote de Deus. E como os sacerdotes de Deus, os salvos pregam a palavra para salvar as almas perdidas do pecado deles. E os salvos apresentam o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não sendo conformados com o mundo e sendo transformados pela renovação do seu entendimento pela palavra de Deus.
Até hoje, aprendemos sobre a salvação da alma. Nos próximos domingos, iremos aprender sobre a salvação na vida, ou no caráter, que devemos experimentar na nossa vida após a salvação. A graça e paz de Deus estejam com todos.